Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço para todos vocês. Estamos no ar, o nosso Giro Vascaíno, para fazer o café, o resumão exatamente do dia de hoje. Vamos falar sobre a preparação do Vasco para enfrentar o Fortaleza amanhã, com transmissão da Record. Vamos falar também sobre a situação de Capasso e o zagueiro barra volante Souza. Como havíamos noticiado no nosso vídeo ontem à noite, parece que Souza e Vasco entraram num acordo para uma rescisão amigável. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a sua participação para dar aquele joinha, deixar aquele comentário maroto, principalmente para dar aquela fortalecida nesse vídeo e fazer com que alcance mais e mais vascaínos. Vamos lá, vamos começar o resumão das notícias do Vasco, sempre em primeira mão aqui no Giro Vascaíno. O Vasco vem se preparando para enfrentar o Fortaleza, inclusive o Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário. E é mais uma pedra no sapato aí do Vasco nesse início de temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco precisa se provar e também precisa se recuperar na competição. O Vasco está na zona do rebaixamento com 7 pontos, inclusive precisa vencer para tirar essa maré de azar que vem conseguindo tanto na Sul-Americana como também no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se eu fizer uma pergunta para os vascaínos qual foi a última vitória do Vasco, acho que muita gente vai conseguir demorar a responder, porque foi realmente difícil para o time do Vasco conseguir a vitória. E principalmente em relação a amanhã, Fernando Diniz não deve fazer muitas mudanças. A princípio deve manter o mesmo time que enfrentou o Lanús. É lógico que agora com um pouco mais de tempo para poder trabalhar, e não foi apenas aquele um dia que ele teve na segunda-feira antes da véspera do jogo para conseguir colocar a sua metodologia em campo. E aí o Vasco deve ir a campo com exatamente Léo Jardim, que existe um imbróglio muito grande, mas a gente vai estar conversando na nossa live às 6 horas, conto com a sua presença. Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, que graças a Deus está recebendo uma oportunidade, esperamos que ele não seja queimado pelo desempenho da equipe do Vasco, e Lucas Piton, que para mim eu já teria colocado para ser banco há muito tempo. Hugo Moura, que aparentemente não sei se terá vida longa muito no time titular, possa ser que ao longo do trabalho do Fernando Diniz o Sforza consiga ganhar minutos com o Fernando Diniz. Você tem ali o Tietê, que teve aquela rusga, mas eu acho que aquilo ali ficou para o passado. E você tem o Coutinho centralizado, mais uma vez precisando se provar em São Januário. Você tem o Ryan na ponta direita, que eu já havia comentado aqui algumas oportunidades que eu não gosto dessa posição do Ryan, mas enfim, é o que estão colocando o garoto ali naquela posição dentro do campo. Nuno Moreira, que foi a grata surpresa dessa janela de contratação aí do meio do ano do Marcelo Santana, que inclusive nem faz parte mais do futebol do Vasco. E o nosso Verratti, que terá grandes dificuldades para se adequar ao estilo de jogo do Fernando Diniz. Por quê? Porque ficou bem claro que a bola sobra para ele e bate de volta, e ele vai precisar melhorar esse refinamento de saber trabalhar bem com os pés, se caso ele queira continuar ficando no time titular do Vasco. Enfim, esse é o time principal que vai enfrentar o Fortaleza, que veio do empate amargo aí 0-0 na Libertadores, mas a gente vai estar conversando muito amanhã no nosso pré-jogo. Vamos falar também sobre outras situações aí que vêm se encaminhando também para ter um desfecho positivo. Vamos falar primeiro sobre Souza. A princípio, Souza parece que existe um acordo amigável entre parte do jogador e o clube para rescindir antes da virada ali do ano ali em relação à parada para o Mundial de Clubes. Souza, todo mundo sabe muito bem que veio naquela expectativa sobre a indicação do Felipe Coutinho, quando o Felipe Coutinho veio junto com o Alex Teixeira. O Alex Teixeira consegue ter alguns minutos e foi muito elogiado pela apresentação do Fernando Diniz, mas o Souza nem sequer é relacionado há muito tempo no Vasco. Nós não sabemos o que aconteceu, se realmente é a parte física, se é algum problema técnico, se é algum problema pessoal dos treinadores que passaram pelo Vasco. Enfim, ele só conseguiu ter alguns minutos naquelas primeiras rodadas do campeonato estadual, onde que estava com um time misto,
por conta do calendário insano que aconteceu, encaixotando por conta do Mundial de Clubes no meio do ano. E ali ele teve algumas oportunidades, inclusive como titular contra o Boa Vista, mas depois não teve muitas oportunidades. E parece que ele deve sair do Vasco. Uma outra situação que parece ter uma novela que vai demorar ter vários capítulos é a relação ao zagueiro Capasso. Depois do Felipe ter explanado sobre a condição e a situação do zagueiro Capasso, parece que o Vasco não tentará fazer um acordo amigável com o jogador. Pelo que a gente sabe a respeito sobre isso, o ano passado a equipe que ele estava, o Libertad, havia feito uma proposta para ele de compra, exatamente até porque ele tinha sido campeão paraguaio por essa equipe, de mais ou menos 9 milhões de reais. Pelo que a gente sabe, porque o Vasco não se pronuncia nesse aspecto, parece que o Vasco havia recusado essa oferta e estava pedindo mais de 12 milhões de reais. Na minha opinião, na minha avaliação, 9 milhões pelo Capasso é muito, pelo que ele performou com a camisa do Vasco. Enfim, o Vasco não negociou, apareceram outras equipes, dizem sobre Peñarol ou até equipes brasileiras de Série B, e parece que o Capasso não quis. Muito também, talvez com uma mágoa, porque queria ficar na equipe paraguaia, onde que conseguiu jogar, conseguiu fazer gols, conseguiu ter destaque na equipe paraguaia. E o Vasco ficou naquela novela de vários capítulos, a novela da Rede Globo. E aí, agora parece que o Capasso terá um contrato até o final do ano. E o Vasco se vê na seguinte questão, que hoje é difícil negociar um jogador que está, a princípio, aí, batendo na porta há quase um pouco menos de 2 meses para assinar um pré-contrato de graça. Como é que você vai conseguir negociar um valor, tentando pegar algum valor nele, e ainda mais nem se sabe se a 777 pagou o Atlético Tucumã? Acredito que não. Então essa bomba aí ainda vai acabar entrando aí nos cofres do Vasco, e o Vasco simplesmente perdeu dinheiro, porque qualquer dinheiro que você venda o Capasso era sempre muito bem-vindo em relação a esse jogador. Então essas são as notícias do Vasco aqui no Giro Vascaíno. Conto com a sua presença para assistir esse vídeo do início até o fim, deixar aquele like maroto, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui abaixo. É muito importante ouvir a sua opinião. 6 horas da noite estamos aqui ao vivo para nossa live, então conto com a presença e a participação de todos vocês. Tamo junto, forte abraço e um ótimo dia para vocês.